Como vocês sabem, eu tenho que me manter informado até para fazer aqui os editoriais do canal. Mas eu vou ser sincero com vocês. Tem algumas notícias que quando eu termino de ler, eu fico assustado. E, sabe, assustado de medo mesmo. Porque às vezes a gente vê algumas coisas tão absurdas que não tem como isso ser normal. Não tem como alguém achar que isso seja normal. Estou me referindo a essa matéria que eu separei para vocês aqui. A fonte da matéria é a revista O Antagonista. Jornalista que cobriu Páscoa na Nicarágua é condenado a 8 anos de prisão. Lá na Nicarágua, você ser cristão é crime. Católico, então, dá até pena de morte. Eu vou ter que ler um trecho para você entender o porquê que isso assusta. Olha só. O jornalista nicaragüense Victor Ticay foi condenado a 8 anos de prisão. 8 anos de prisão. Pela ditadura de Daniel Ortega. Por ter feito a cobertura de uma procissão religiosa no município de Nadaime, durante a Semana Santa. Conhecido como Senhor de la Resenha, o evento religioso ocorreu apesar do regime ter proibido procissões públicas. O jornalista transmitiu as imagens da celebração em sua conta pessoal no Facebook. Ticay recebeu uma sentença de 5 anos de prisão por prejudicar a integridade nacional. O que é prejudicar a integridade nacional? Filmar uma procissão cristã e 3 anos por cybercrime. Ele publicou no seu Facebook. A sentença foi confirmada pela ONG de Direitos Humanos Nicarágua Nunca Mais. Era colaborador do Canal 10, a emissora mais assistida da Nicarágua. Está preso 8 anos com trânsito em julgado. Vamos lá. E aí quando a gente começa a ver... E aqui no Brasil, o que está acontecendo? Vamos começar o seguinte. Nicarágua. Quem é o presidente da Nicarágua? É o ditador Daniel Ortega. Quem é que considera-se quase um irmão do ditador Daniel Ortega? Pois é o presidente do Brasil. Diz que é quase um irmão. Tanto é que Lula, quando ele venceu as eleições, o ditador da Nicarágua soltou uma nota dizendo que está muito feliz pelo irmão Lula. Nem foi. Errei. Não foi nas eleições, não. Foi quando ele saiu da cadeia. Estava muito feliz pelo irmão Lula. Vamos lá. Tem mais. Quem é que já chamou os evangélicos de fascistas? Evangélicos apoiam os fascistas. Que grupo, que ala ideológica chama os evangélicos, os cristãos de fascista? Pois é. Então, começa assim, com coisas pequenas. Começa com esse tipo de coisa. Eu já vi muito influenciador de esquerda aí dizendo que os evangélicos tinham que ser eliminados, os cristãos tinham que ser eliminados. Você nunca viu isso? Eu já. Eu vi. Tá tudo bem. Afinal, grande parte desse público é de direita mesmo. Pode eliminar. Então, quando eu vejo que isso acontece lá, aqui já começa a acontecer, meu amigo, qualquer hora isso vai chegar. Vai chegar. E aí a imprensa não vai, mas está aberta. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. Carlos Bolsonaro cita prisão e diz que Brasil já virou a Venezuela. Para o filho do ex-presidente, alguns apoiadores amam viver a síndrome de Estocolmo. Pede para desconstruir uma narrativa. Vamos lá. Precisamos entender aqui. Como que está a situação hoje? Eles criam realmente a narrativa e fica bonito, fica fácil. Hoje não, na sexta-feira, eu estava conversando com uns pedreiros aqui, numa obra aqui. E aí, eles comentaram o seguinte, até que enfim a gente vai ver o Bolsonaro preso. Só que o discurso dele não é um discurso petista.
Tá trabalhando na iniciativa privada e xinga político. Ah, político ganha dinheiro demais, político corrupto. Não, o Estado rouba a gente. É esse o discurso dele. Mas ele tá torcendo para ver o Bolsonaro preso. E aí, ele veio tirar onda comigo. Falou, e aí, o Bolsonaro vai ser preso, o que você acha? Eu falei, olha, se o Bolsonaro tiver cometido crime, eu torço para que ele seja preso. Mas, com o devido processo legal, e outros que cometeram crime, sigam a lista. Tem condenado aí com 57 milhões dentro de um apartamento, já tá solto e tá dando palestra. Tem cara que foi condenado a 500 anos de prisão e tá aí de volta descondenado. Teve empreiteira que roubou o dinheiro. Você passou dificuldade lá em 2014? Passei. Pois é, as empreiteiras que roubaram o Brasil e te deixaram com dificuldade naquela época estão aí podendo contratar de novo com o serviço público. Então, se você acha que o governo, que o Bolsonaro deve ser preso ao atropelo da lei, tá bom, você concorda com que tudo isso aconteça e só o Bolsonaro tem que ser preso. Todos os restos, todos os demais políticos devem ficar, com toda certeza, impunes. Você acha assim? Não, lógico que não. Eu falei, então, não é assim que o jogo funciona. E não é. Eles criam a narrativa e começam, eu já disse pra vocês, começa assim, vamos falar. E aí eu perguntei pra ele, onde que você vê as informações? Eu assisto televisão. E é daí que vem as informações. Então, assim, tá tudo bem. O Lula não pegou nenhum container com joias, nem nada disso. Mas preso tem que ser o Bolsonaro. Agora ele vai ser preso. Mas por que o Bolsonaro tem que ser preso? Porque ele falava muita bobeira. Porque ele falava muita bobeira, ele tem que ser preso? Tá bom, então. Essa é a visão, essa é a mentalidade. Dentro do devido processo legal, todos os que violaram a lei devem ser punidos. Concordo. Mas utilizar as regras do devido processo legal para perseguição é algo que não está adequado ao Brasil que nós vivemos. Olha só, vamos comentar agora outra matéria para vocês, uma matéria da Gazeta do Povo. Vocês sabem a importância gigantesca, mas é grande mesmo, a importância de se ter a capital do estado de São Paulo, e São Paulo, dentro da prefeitura, ou seja, ter a prefeitura. O braço forte que isso vai ser para a direita ou para a própria esquerda. Então, a briga já começou. E aí, agora uma notícia interessante, essa aqui que eu pus na tela para vocês. A Tabata Amaral é a pupila do Alckmin. Tá no partido do Alckmin e é pupila dele. Peitou o PT. Não quer saber desse negócio de ser a vice do Boulos, não. Quer ser candidata light da esquerda para a prefeitura de São Paulo. Essa é matéria de julho, tá? Mas ela peitou. Ela quer ser a candidata light. E aí agora a matéria mais recente agora. A Tabata Amaral, ela se reuniu com o Bivar, que é do União Brasil, e pediu apoio para a prefeitura de São Paulo. E a União Brasil, que tem muito café no bule, se é que você me entende, tem muita grana, falou que topa bancar a Tabata Amaral. E aí, meu amigo, o jogo é bruto. O PT estuda criar uma nova federação para neutralizar a Tabata Amaral em São Paulo. A estratégia ainda não está definida. A deputada pode ser a candidata da prefeitura. E a grande possibilidade é que ela venha candidata. E isso é bom para quem é de direita. Por quê? Porque eles vão minar votos. Vai ter um racha entre a esquerda. Porque lembram que diziam que Bolsonaro era extremista, era extrema direita? Pois é. E o Boulos? Não é considerado paz e amor, não. O Boulos é bem extremista também, considerado bem extremista. E aí a Tabata Amaral é a esquerdinha light. E aí muita gente do Boulos vai para Tabata. E aí a chance da direita pegar o estado de São Paulo é bem maior. Pessoal, por fim, mas não menos importante, eu vou trazer um vídeo aqui que eu achei bem esclarecedor. Não sei se vocês conhecem, eu já fiz muitos vídeos falando sobre ele. Eu tô achando o trabalho dele excepcional, uma coisa assim que a gente esperava que tivesse aqui no Brasil.
Esse é o Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Ele que combateu a criminalidade, acabou com a criminalidade no estado, no país, pegou um país, presta atenção, com os maiores índices de criminalidade do mundo. Em pouco tempo, dentro do poder de atuação que ele tinha, em pouco tempo que ele estava atuando, o interessante foi que ele conseguiu zerar. Tem mais de 365 dias, mais de um ano, sem um homicídio sequer. Você tem noção do que é sem um homicídio sequer? É coisa de dar inveja. Pois é. E aí, até quem é da esquerda está querendo fazer igual ele ali na região da América Central. Porque se eles têm um Bukele, é lógico que quem quer entrar em outro país tem que ter uma língua parecida com a do Bukele. E aí, eu separei esse trecho da fala dele aqui, e aí tá traduzido, tá dublado. Escuta o que ele fala sobre a questão dos direitos humanos e diz aí se você concorda. Ao ser pressionado por organizações dos direitos humanos, ele explicou a hipocrisia dos líderes dessas organizações. Eu acredito nos direitos humanos. Ninguém duvida que os presos têm direitos humanos. Mas acredito que algo que não foi feito, nenhum advogado fez isso antes, ou pelo menos não me lembro, desculpe se você fez, eu não me lembro, mas não defenderam os direitos humanos de pessoas honestas. Geralmente defendem com toda a abordagem dos direitos humanos internacional, ou ONGs mesmo, está focado nos direitos dos criminosos, que têm direitos. Ninguém diz que os criminosos não têm direitos, mas porque o foco é sempre sobre os direitos dos infratores. E a grande maioria das pessoas honestas, ninguém se importa com seus direitos. Neste país passamos 30 anos sendo privados de bala, locatário sendo assassinado, estuprado, extorquido, ameaçado e vivendo em ansiedade, ninguém disse nada. Mas de repente prendemos aqueles que matam, extorquem, violam, e só aí você tem que olhar para seus direitos humanos. Eles terão seus direitos humanos, mas são mais importantes os direitos humanos de pessoas honestas. Eu acho que isso é o mais importante. E os advogados também deveriam se preocupar com isso, averiguar isso, também deve ser relatado. Então não estamos falando sobre direitos humanos, estamos falando sobre direitos dos criminosos, que eu acredito que existe, mas são duas coisas diferentes. Direitos humanos são para todos. E pessoas que não têm seus direitos restritos são pessoas honestas, porque os outros têm direitos humanos, mas eles têm direitos restritos. Por exemplo, eles não têm direito a votar, não têm direito à atividade econômica, não têm direito à liberdade, porque eles cometeram um crime. Então, se eles são restritos, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns não têm direito à vida, porque eles colocam na cadeira elétrica. Então, se alguns direitos humanos podem ser restringidos, tão fundamentais como o do direito à vida, porque no caso de países pobres, ou no caso de países em desenvolvimento, países do terceiro mundo, ficam em cima cobrando que os criminosos devem ter direitos. Mas quando falamos sobre os direitos da população, todo mundo está quieto e já não se importa. E o que temos que fazer é continuar a garantir os direitos dos infratores. Então, se nós vamos respeitar os direitos dos criminosos, e estamos fazendo isso e temos feito isso todo esse tempo, nossa prioridade serão os direitos da população honesta, que são aqueles que não têm seus direitos restritos, porque eles não cometeram crime. Qual a sua opinião sobre isso, tá? Eu peguei esse conteúdo do Vitor Gutenberg aqui, para quem quiser segui-lo no TikTok, tá? Mas qual a sua opinião sobre isso? E aí, é interessante até a gente falar sobre isso, porque olha só, Bukele tinha problemas de gangues. E essas gangues eram assassinas, elas tocavam terror, era como se fosse o PCC aqui, crime organizado, gangues organizadas. E aí, quando ele pegou, ele falou, ó, nós vamos construir uma mega estrutura, cadeia gigantesca. Todos das gangues serão enviados para lá imediatamente. Vai ser crime você ter uma tatuagem de gangue, vai ser crime você fazer reuniões com gangue, nós vamos partir para cima. E foi isso que eles fizeram. Ou seja, bateram de frente. Os líderes das gangues, das facções criminosas, disseram, olha, nós vamos retalhar vocês, nós vamos partir para cima do povo. Lembra o que aconteceu em Natal? O que eles fizeram em Natal, no Rio Grande do Norte? Fizeram dar uma daquela. Nós vamos fazer isso. O recado do Bukele foi o seguinte, a cada pessoa que morrer na mão dos criminosos é um dia sem comida dentro da cadeia. E aí, fala disso são vocês. Pois é. E aí? Tem hora
que para ter combate ao crime violento, a pessoas que matam, a pessoas violentas, aí, meu amigo, eu te garanto, tem hora que a mão tem que ser mais dura. Mas para crime político, aí não. Aí é ditadura. Rimou, né? É isso aí, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. E a gente, sabe, espera tentar fazer o melhor trabalho possível aqui para vocês, passar a informação de forma coerente. É o que a gente está tentando. Eu espero que eu esteja conseguindo alcançar esse objetivo. Grande abraço e até lá.